Olá, corretoras, olá, corretores. Você que também é dono de imobiliária, eu sou o André Romagnoli e eu vou ministrar esse módulo de marketing, onde a gente vai falar muito sobre posicionamento, tanto digital quanto presencial, offline. Vamos falar sobre tráfego e tudo que permeia aí o posicionamento do corretor ou da corretora ou da imobiliária para os clientes, para o mercado. Ok? Então vamos lá. Começando sobre posicionamento digital, que é o que a gente vai falar neste tópico, nesta aula. Só para me apresentar rapidamente, sou o André Romagnoli, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de marketing. Passei por algumas empresas aí com faturamento alto e no meu último cargo como CLT, eu era gestor de produtos de algumas linhas de produtos numa empresa do setor elétrico e a gente faturava em mais de 500 milhões nessas linhas de produtos, mas eu resolvi empreender. A gente tem alguns sonhos, alguns objetivos na vida, né? E o tempo vai passando. E quando eu saí, comecei a fazer algumas parcerias, encontrei a Alessandra e hoje eu dou um suporte para ela na área de marketing e a gente tem uma parceria aí com os programas dela, ok? Então vou começar falando com vocês sobre posicionamento e eu até deixo um crédito aqui para o William Celso, uma pessoa que vocês podem seguir, que ele fala muito sobre posicionamento de marca, né? Então encaixa muito para imobiliários, para o pessoal também, né? Para quem trabalha como autônomo, que querendo ou não, a gente vai falar sobre isso, nós somos uma marca. Você, como corretor autônomo, carrega a sua marca até dentro de uma imobiliária. Quem pensa em você, pensa em alguns, como é que eu posso dizer? Em alguns fatos, em alguns pontos que lembra você. Então, você nesses pontos você tem que se posicionar para você ficar bem ranqueado, vamos dizer assim, na cabeça do seu lead, do seu stakeholder, né? Vamos dizer assim, que ele pode ser um fornecedor, ele pode ser um cliente, ele pode ser um parceiro. Então, aqui a gente destaca 4 pontos. Textual, então toda comunicação que você exerce através de texto, seja por e-mail, WhatsApp, numa conversa informal, nas suas redes sociais, o que você escreve. A parte simbólica, que é basicamente tudo que o cliente vai ver seu, né? Seja a sua comunicação através as suas artes, a sua comunicação visual da sua empresa, até mesmo a sua vestimenta, o seu uniforme. Parte gestual, que é como você se porta, como você se comporta na frente do cliente, né? Os seus gestos. E a parte verbal, que é basicamente como você conversa com ele, né? O que você, como você se comunica através da fala, né? Então as pessoas elas não compram só alguma coisa, elas compram a percepção que elas têm sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre um produto. Então, por isso, a gente deve transparecer aquilo que a gente quer que o cliente entenda. Vocês estão aqui assistindo esse conteúdo por algum motivo, em algum momento vocês viram a comunicação da Alessandra, ela passou para vocês uma autoridade, um conhecimento sobre aquilo que poderia agregar para vocês, e vocês confiaram no que em como ela se comunicou. Então, esse é um exemplo bastante forte. Então, vamos fazer aqui uma analogia de um restaurante. Vamos supor que a fachada do restaurante seja a fachada do seu perfil. O que que seria a fachada do restaurante? A fachada do seu perfil? A sua foto. Então, quando o seu cliente ele ver a sua foto do seu perfil passando ali no Instagram ou no Facebook, é, ele vai refletir, ele já vai julgar aquilo automaticamente, né? A gente julga automaticamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa é a foto do meu perfil antigamente, né? Mais de 10 anos atrás, era solteiro, estava ali, provavelmente em algum bar. E a foto, essa outra foto. Qual na cabeça de vocês passa mais autoridade se você precisasse comprar uma consultoria ou algum produto de um desses dois perfis, né? O primeiro parece meio irresponsável, não está nem aí com a sua imagem e tudo mais, né? Enquanto o outro, a outra foto ali está bem mais produzida, passando ali seriedade, autoridade, tá? Então, a fachada do seu perfil é a fachada do seu restaurante. Menos é mais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Madaloso, um restaurante em Curitiba, que ele esteve até no Guinness, se eu não me engano, era o segundo maior do mundo, em algum momento, tá? E o restaurante que tem ali, vamos dizer assim, poderia colocar várias coisas na sua fachada, até para enaltecendo essa questão do Guinness e tudo que ele serve lá dentro, para gerar essa experiência, para ser tão famoso assim, ele só coloca que é um restaurante e o nome, né? Então, às vezes a gente quer
colorir demais, a gente quer passar informação demais e às vezes o simples comunica, né? Corretor de alto padrão em Curitiba, vendo casa de condomínio em São Paulo, especialista em chácaras no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, o simples comunica e filtra já o cliente para nós, tá? Então, falando aqui ainda sobre perfil, aqui a gente tem a build de alguns corretores aqui que eu quis trazer que são referência, que tem bastante seguidores e tem principalmente resultados, que é isso que a gente busca, né? No final das contas, vocês estão vendo esse conteúdo aqui para aprimorarem a sua comunicação, para que a gente, no final das contas, consiga vender. Todo mundo quer aquilo que é o que a Alessandra quer que vocês façam também. Vocês, no final das contas, a gente consiga vender. Então, o Lucas Felt, ele vende imóveis em São Paulo, né? Especificamente ali, ele se posiciona imóveis em Alphaville, corretor das estrelas. Então, ele atende aqui um pessoal de um poder aquisitivo maior. Ele já coloca ele que é de Alphaville, então o cliente, quando pegar a referência dele, entrar no perfil dele, já vai ver que ele atende alto padrão, que ele atende um Alphaville, né? Que ele é especialista em intermediações imobiliárias. Já a Paloma Albuquerque, ela se posiciona como a rainha dos imóveis, coloca o seu CRES para dar credibilidade, já coloca ali as empresas onde ela tem a parceria, e ela se coloca como líder absoluto em venda de lançamentos imobiliários de alto padrão. Então, mesma coisa, o cliente está buscando um investimento desse perfil, se ele encontra essa corretora, ela já vai ser, na cabeça dele, uma grande autoridade, já vai ter a venda mais facilitada, vamos dizer assim. Por último, Marcelo Azeredo, ele coloca ali, Marcelo Azeredo Imóveis, imóveis de luxo à venda em Goiânia. Então, mesma coisa, pessoa que já tem esse perfil já vai se relacionar de uma forma mais direta, mais fácil com esse corretor, já vai ver o que o corretor faz. Se é um cliente ali, Minha Casa Minha Vida, já vai ver esse perfil e não vai falar com esse cliente. Então, no final das contas, a gente, com essa comunicação, consegue filtrar, não perder tempo, não perder dinheiro com clientes que não seriam nosso lead, né? Nosso lead qualificado. E isso se encaixa na parte textual, que é como você, como o cliente está vendo o que você escreve. Feed do perfil. Então aqui o feed ele já vai, o feed como um todo, seu perfil vai ter a parte textual que a gente acabou de ver, parte simbólica, que como ele vê o seu perfil de uma maneira totalitária ali, se é atrativo, se está bem construído, se as coisas combinam ou não. Então a gente pode ver que de uma maneira geral, os três perfis aqui, eles não estão feios, né? Estão simbolicamente, então eles passariam no teste, vamos dizer assim. E aqui, pessoal, ponto de atenção, né? Às vezes a gente quer ser perfeito. Ah, eu quero ter o perfil de corretor mais bonito do mundo. Você não está concorrendo a nenhum prêmio de arte. Você não está concorrendo a nenhum prêmio de comunicação. No final das contas, a gente quer vender dinheiro no bolso, comissão no bolso. E nosso perfil precisa ser objetivo, trazer resultado. Não precisa ser bonito de uma maneira mais teórica. Precisa trazer resultado, esse objetivo. E a parte gestual também, que no final das contas a gente tem aqui fotos, a gente tem vídeos, então o cliente vai ver esse ponto seu também. Então, como eu disse, a cada post que você faz, você atrai ou você afasta o cliente. No que você escreve na sua bio, também você atrai ou você afasta o cliente. O seu feed, fazendo aquela analogia com um restaurante, é o cardápio do seu restaurante. Então, que eu dou a sugestão aqui do pessoal de fazer? Ó, aqui o Marcelo Azeredo até faz bem isso. Ele deixa ali nos destaques os imóveis provavelmente que ele tem para vender. Então, no Jardins, em Alphaville, no Platô, terrenos. Então, os destaques eram para ajudar a gente a separar um pouco do seu portfólio. Então, você, assim como a gente tem no WhatsApp, lá no WhatsApp Business, questão do catálogo, dá para a gente montar como se fosse um catálogo nos destaques. Você conseguindo ali fazer essa separação por empreendimentos. E os stories é como se fosse o garçom do seu perfil, né? Então, eu vou dar até um exemplo aqui do que a gente poderia fazer, né? A gente está vendo aqui uma stories da Alessandra, por exemplo, que teve ali atividades, né? O pessoal então viu, curtiu. Ali, quando você entra do lado esquerdo inferior, você consegue ver quem curtiu, quem já viu seu stories. Clicando ali, nessa outra imagem do lado direito, a gente vê, então, isso que eu acabei de falar.
você consegue ver quem curtiu os conteúdos. Né? Isso é muito bacana, por exemplo, esse conteúdo aí do Windsor Key, que é um condomínio lá de Orlando, de Claremont, que já teve alguns corretores aqui do programa da Alessandra que já venderam casas lá também. Então, por exemplo, quem curtiu ali, o Juliano e o Anderson. A Alessandra poderia chamar eles no privado, fazer um negócio bem intimista, mandar um vídeo, mandar um áudio, ou até mesmo escrever. Ô Juliana, bacana, eu estou vendo aqui que você viu o meu conteúdo sobre o Windsor Key, você tem interesse em saber mais sobre esse condomínio, que está tendo um retorno de X% ao ano com aluguéis, e você consegue comprar um imóvel lá de 5 quartos com apenas US$ 200.000 de entrada. Vamos tomar um café, vamos bater um bate-papo, fazer um encontro online. Então, são oportunidades que a gente tem nas nossas redes sociais a todo momento que talvez a gente esteja deixando escapar, né? Então, com quantos potenciais clientes você conversou essa semana? Você fez esse tipo de movimento, pegou quem interagiu com algum conteúdo seu e conversou, né? Finalizando aqui sobre o perfil, então o garçom é os nossos stories, a fachada é a foto, o cardápio é tudo que a gente tem no feed, e o que a gente faz, o que a gente vende, está ali na bio, tá? Então, isso aqui é o perfil da Alessandra mais atualizado, e está bem claro, né, pessoal? Ensino corretores brasileiros a vender imóveis americanos, ganhe comissões em dólar, corretora em Orlando, passando ali a autoridade, mostrando quem ela é, e ali um CTA, um Call to Action que a gente fala, que isso aqui era um evento que ela iria fazer, dia 22 de outubro, da jornada imobiliária americana, então ali tinha um link para o pessoal se inscrever. Então, ali está bem completo, também tem o link para a pessoa chamar no WhatsApp para mandar um direct, caso a pessoa queira. Acredito que o perfil de todos tenham, se não tiver, tem que ter, tá? Então, o seu perfil, o garçom do seu perfil, que é o feed, ele vai ser um imã, como se fosse um campo magnético, que ele vai atrair ou expelir o cliente, tá? Então, quem seu perfil está atraindo? Você já parou para fazer uma análise, assim, todo o pessoal que chega para mim, que está começando a me seguir, é realmente um lead quente, é um lead é, qualificado, não é lead quente não, lead quente, aquele lead que a gente já trabalhou, mas um lead qualificado é um lead que não tem nada a ver com o perfil que eu busco de cliente, com o portfólio que eu vendo, esse lead não vai comprar. Então, às vezes depende muito do que você está transparecendo, do que você está postando, né? Ah, eu vendo alto padrão e eu estou usando termos chulos, não estou mostrando o imóvel como deveria, não estou investindo no conteúdo que eu devo é, fazer para que eu consiga passar todo requinte que tem esse imóvel para o cliente. Então o cliente não está vendo esse valor percebido nos imóveis que eu estou oferecendo. Então tudo isso atrai ou repele o cliente no seu perfil. Ok? Que eu deixei um asterisco ali de lojas caras. Quantas vezes, pelo menos, aconteceu comigo, de passar no shopping, na vitrine de um shopping, e ter lá uma bolsa de R$ 20.000. E a gente pensa, né? Quem que vai comprar uma bolsa aqui uma bolsa de R$ 20.000? E a loja tá ali. Se a loja tá ali, ela não tá. Ninguém no comércio abre um negócio para ter prejuízo. Se aquela loja ainda continua ali, é porque ela está vendendo e ela conseguiu fazer o que ela se propunha na vitrine. O vitrinista ali conseguiu atingir o objetivo dele, porque eu não sou o perfil de cliente daquela loja, automaticamente eu vi aquele produto ali exposto com o preço e me repeliu. Eu não vou entrar naquela loja ali, porque eu não sou o perfil de cliente deles. E o cliente que, logicamente, tiver aquele poder aquisitivo, já estiver acostumado com aquela condição, ele vai entrar e vai fazer a compra. Então, é isso que a gente precisa fazer também no nosso perfil. E, pessoal, a percepção, né, que o outro tem de nós, 55% vem da nossa imagem. Então, automaticamente, no primeiro momento que vocês me viram aqui, vocês já tiveram uma percepção de mim. Como eu coloquei lá no primeiro slide, a gente tem inconscientemente, a gente julga, né? 38% do nosso tom de voz e 7%, só 7% do nosso conteúdo, da nossa informação. Então, o quanto é importante, aí, principalmente falando do alto padrão, que é o que a Alessandra passa aqui para vocês que é vender imóveis americanos, a gente tem que se preocupar bastante com imagem, com tom de voz, ok?
E o primeiro passo para a gente começar a mudar ou começar a se posicionar melhor é saber o que postar e o que não postar, né? Eu vou repetir de novo, o que a gente posta, repele ou atrai o cliente. É importante também que você, principalmente como corretor autônomo, uma corretora, se posicione na sua rede social, criando também uma interação, uma ligação com quem te segue, tá? Então, mostrando seus valores. Eu sou, por exemplo, deixando o conteúdo de lado, tá, pessoal? Não tem nada a ver, eu sou um cara de direita e eu vou mostrar meus valores assim nas redes sociais. E quem for de esquerda não vai me seguir ou não vai gostar do que eu posto, e quem for de direita vai, vamos dizer assim, gostar mais do que eu posto, estar mais aberto ao que eu for postar ali. Então, é exatamente isso que eu falei. A gente vai atrair ou repelir de acordo com o que a gente posta. Então, passar suas crenças, seu estilo de vida é legal para trazer aquele lead, aquele cliente, para que ele te conheça mais e assim gere uma conexão, ok? Então, você não vende imóveis, você vende um serviço de investimento com a sua imagem. Você sendo uma imobiliária ou um corretor, você tem que ter a sua marca na cabeça do seu cliente, tá? Uma marca, a gente fala, não é só de uma empresa, né? Você olhando para esse cara dessa foto aqui, a gente já teve uma percepção, a gente já julgou ele, e de alguma maneira passou uma sensação de ser um cara, a gente pode dizer bem sucedido, que está bem vestido, cabelo bem cortado. Então, para um investimento de imóveis, esse cara estaria apto a eu perder 10 minutos para ouvir o que ele tem para investimento, para que eu tenha uma opção de investimento, né? Então, é disso que a gente está falando. E eu quero deixar aqui um exercício, pessoal, que eu vou fazer com vocês agora, que se chama arquétipos de marca, que você pode, se você estiver usando o celular e o notebook, né, você pode escanear aí na tela esse QR Code, ou eu vou deixar o link aqui embaixo também, para vocês entrarem e pegarem o prompt. Esse prompt você vai jogar numa IA e ele vai fazer um exercício com você para você descobrir quais são os seus arquétipos. Pessoal, vamos lá então. Vou fazer junto com vocês aqui. Vamos supor que vocês baixaram o arquivo, eu deixei disponível. Ele está aqui embaixo, disponível no link, e também pelo QR Code que acabou de passar ali. Então, copie e colhe o prompt abaixo em alguma IA. Mais comum aí que o pessoal utiliza é o ChatGPT. Também tem o Grok, que eu gosto bastante de utilizar. E descubra seu arquétipo ou da sua imobiliária. Então, isso aqui é o prompt que a gente vai colocar lá na IA. Ela vai fazer algumas perguntas para nós sobre arquétipos e vai descobrir qual é o nosso perfil. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui. Agora vamos abrir aqui. Eu vou abrir o Grok, tá? Eu gosto bastante. Um Grok. Aqui ele já abre para você utilizar. Não precisa fazer login, nada. Então a gente vai colar aqui as instruções e vamos dar um Enter. Simples assim, pessoal. Aqui ele já começa a conversar com você. Ó. Me conta um pouco sobre como você. Deixa eu dar um zoom aqui, que todos consigam ver melhor. Vamos lá, ficou bom, né? Me conta um pouco sobre como você vende imóveis atualmente. Por exemplo, você prefere trabalhar mais por indicação, redes sociais, portas frias, anúncios pagos, eventos ou como é o seu dia a dia de captação e vendas? Descreve para mim como você geralmente atua. Então vamos lá. Bom, eu vou simular aqui como se eu fosse um corretor, tá, pessoal? Algo genérico. Sou um corretor de imóveis que trabalha mais com indicações e tem um perfil modesto nas redes sociais. No Instagram, eu vou colocar. Então, aqui ele fala: entendi, você já vive bastante de indicações e tem um Instagram, mas ainda com um perfil mais discreto. Quando um cliente te procura, como você costuma conduzir o primeiro atendimento? Você prefere já marcar uma visita rápida ao imóvel, sentar para ouvir bastante os sonhos e necessidades dele antes de mostrar qualquer coisa, apresentar números de valorização em mercado logo de cara, ou como é o seu estilo nessa primeira conversa?
Eu gosto de entender quais são os planos do cliente, se ele quer morar ou investir quando anda de aluguel ou pensando em uma revenda. Vamos ver o que ele vai responder para nós. Perfeito. Vejo que você realmente coloca o cliente no centro e busca entender a fundo o porquê dele antes de qualquer coisa. Isso já é uma pista forte. Próxima pergunta. Quando você finalmente apresenta um imóvel para esse cliente, o que você mais gosta de destacar na hora de convencer? Os números? A sensação de lar, a história que aquele imóvel pode ter na vida dele? Os detalhes exclusivos de acabamento, arquitetura? Ou você foca mais em como aquele imóvel resolve exatamente o problema que ele te contou? Me conta qual desses é o seu trunfo. Bom, eu gosto de trabalhar com números e com os detalhes exclusivos do imóvel. Obrigado. Isso já desenha bem o seu perfil. Próxima pergunta. Dos itens abaixo, qual é o que você mais curte fazer no dia a dia como corretor? Fazer análises de mercado, planilhas, conhecer imóveis novos, tirar fotos, cuidar do relacionamento com clientes antigos, gravar stories, reels para o Instagram, participar de eventos, masterminds, cafés, criar conteúdo emocional contando histórias de família. Bom, então, eu gosto de conhecer imóveis novos e cuidar de relacionamentos com clientes. Pessoal, isso aqui eu estou respondendo de forma genérica, como se fosse um corretor qualquer, mas você responda do seu jeito, daquilo que mais se encaixa no seu perfil aí, para que a IA consiga te dar um melhor arquétipo que vai se encaixar aí na sua comunicação. Vamos ver o que ele vai dar para nós. Ótimo, já tem um mapa bem claro. Então, a última pergunta, para afinar 100%. Se você pudesse escolher apenas um tipo de imóvel para vender pelo resto da vida, qual seria? Apartamentos de ticket médio, de 500 mil a 1.200.000, para a primeira moradia ou investimento. Imóveis de alto padrão ou luxo, mais de 2 milhões. Casas em condomínios fechados com foco em qualidade de vida. Imóveis comerciais ou para renda. Lotes em bairros nobres ou empreendimentos na planta. Bom, meu sonho seria vender apenas casas em condomínio fechado. Resultado da sua análise. Então, aqui ele finalizou a análise do seu arquétipo e vai te dar o parecer. Então, o arquétipo principal ficou como consultor, com 85% de afinidade, e o arquétipo secundário, o especialista de luxo, com 15% de afinidade. Então, aqui ele já dá algumas estratégias de marketing para você seguir, como consultor com um toque de luxo. Né? Então, aqui ele dá a sequência de mensagens para lead quente, para você criar uma série de stories aqui, de conteúdos no Instagram por dentro do condomínio. Você vai pegar um condomínio e vai fazer os conteúdos que ele te deu aqui. Programa de indicação prêmio, convide e ganhe. Então aqui ele dá uma premiação para você pagar por indicação. Mas, pessoal, o importante aqui é você ter o arquétipo que ele te deu. Aqui, continuando a aula, vocês vão ter explicação do que é o arquétipo, acredito que vocês estejam aí meio perdidos, mas é importante você saber qual é o seu. Então aqui você salva em algum lugar, copia e cola isso aqui, seu arquétipo principal e seu arquétipo secundário, porque depois você pode pedir para a própria IA te dar informações sobre como você, como corretor, pode agir de acordo com os arquétipos que foi lhe dado aqui como resultado, ok? E o que são os arquétipos? Vou mostrar aqui.
sei se você já ouviu falar sobre isso. Arquétipo é um conjunto de padrões responsável por criar traços de personalidade, valores, visão de mundo e crenças de uma organização. Então, pessoal, basicamente são 12 arquétipos, tipos de arquétipos, que cada um tem um posicionamento diferente. O inocente, ele vai se posicionar de uma maneira, o explorador de outra, vai ter um tipo de comunicação diferente, vai usar cores diferentes. Né? Tem o sábio, o herói, fora da lei, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o prestativo, o criador e o governante. Então, aqui alguns exemplos de como algumas marcas se posicionam, né? Então, a gente vê a Dove aqui como inocente, Audi como sábio, Havaianas como uma pessoa comum, Heinz como cuidador, Apple como criador, Rolex como governante, enfim, todas, vou falar todas ali. E por que que existe isso? Porque você imagina a Apple se comunicando como a Havaiana? A Havaiana se posiciona como pessoa comum. O que que é isso aqui? Ela é para todo mundo pode usar. Enfim, o posicionamento da Apple como criador é uma questão de inventora, que ela detém conhecimento específico que ninguém consegue copiar. Então, são posicionamentos diferentes. Por exemplo, Corretor Sem Fronteiras, a Alessandra, ela se comunica, quando vocês fazerem o teste lá, ele tem o primário, vamos dizer assim, o que dá com mais ascendência e um que dá com menos ascendência. Então, da Alessandra deu o governante e o sábio. Então, o governante, por exemplo, é aquele que exerce liderança, que detém grande poder de persuasão, cria a ordem através da responsabilidade, da organização e do exemplo. Sua essência fala da estabilidade, segurança, ações coesas, sucesso e status. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, todos aqueles arquétipos, aqueles 12 arquétipos, têm a sua explicação e como se posicionar. Então, é legal quando você fizer aquele exercício ali, você vai conseguir ter algumas respostas de como você deve se posicionar na sua rede social, como corretor, como imobiliário. Ok? Algumas marcas que se posicionam como governante, né? Rolex, Montblanc, Louis Vuitton, Mercedes-Benz, American Express e British Airways. Ó, um exemplo aqui do que é como o governante se posiciona, né? O governante jamais se posicionaria como o B ali. Então, o governante é como A, ele passa autoridade, ele transmite uma confiança, uma coisa que o B ali, vamos dizer assim, a gente não daria. Se tivesse um dos dois corretores ali te atendendo, você tivesse 5 milhões para investir em imóvel, com qual que você iria conversar? Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, pessoal, esse aqui foi o primeiro conteúdo dessa linha de conteúdo sobre marketing. O próximo a gente vai começar a falar sobre tráfego pago e os primeiros conceitos, ok? Até mais.